Existem várias doenças que são consideradas endêmicas do Brasil, ou seja, aparecem constantemente em várias regiões do país. Dentre essas doenças, existe uma muito perigosa, a meningite, uma doença que pode matar ou trazer graves sequelas. Nesse educativo, vamos entender o que são as meningites, como suspeitar de seus sintomas, como tratá-las e, mais importante, como preveni-las. A meningite é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro, as meninges, que afeta toda a região e dificulta o transporte de oxigênio às células do corpo. O resultado é inflamação, meningite, que pode causar complicações e até o óbito. Bom, meningites são, como o próprio nome diz, inflamação das meninges. Então, nós temos membranas que recobrem o cérebro e toda vez que você tem um processo, vamos dizer, que inflama essas membranas, nós designamos esses processos de meningites. A meningite geralmente é causada por uma infecção viral, mas também pode ser de origem bacteriana ou fúngica. Bem, as meningites podem ser causadas por vários tipos de micro-organismos, né? Os mais conhecidos são os virais e os bacterianos, mas também podem ser causados por fungos, por exemplo, né? Mas os mais comuns são virais e bacterianos. Os principais tipos causadores de meningite bacteriana no Brasil são meningococo, pneumococo, hemófilos influenza, tuberculoses, streptococcus, especialmente os do grupo B. Bom, dentre as meningites bacterianas, a gente pode destacar 3 tipos importantes. Aquelas que são produzidas pelo pneumococo, as que são produzidas por uma bactéria chamada hemófilos e as produzidas por um grupo de bactérias que se chama meningococo. Então essas 3, dentro do conjunto de bactérias que produzem meningite, são as mais importantes. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono e inverno, entre final de março e início de setembro, e das virais na primavera-verão, entre final de setembro e início de março. As meningites podem ter um comportamento sazonal, que nós chamamos, ou seja, elas podem ser transmitidas em alguns períodos. Entretanto, isso não é visto para todos os tipos de meningites, vai depender do agente infeccioso, se é viral, se é bacteriano. Em geral, para as meningites meningocócicas, nós observamos que sim, há uma tendência maior de transmissão durante o inverno. Mas isso vai depender de região para região no Brasil e, como eu falei, do tipo de agente infeccioso. Estima-se de 25 mil a 30 mil casos por ano da doença no país. São notificadas no país em torno de 25 a 30 mil casos de meningite. Dessas notificadas, em torno de 17 a 20 mil são confirmadas. Dessas aí, nós vamos ter as bacterianas, que em torno de 5 a 6 mil, uns 30%, né? As virais, que são a maior parte, quase 50%, em torno de 8 mil. E daí nós vamos ter algumas que não são identificadas e outras etiologias, né? Mas então esse número é em torno de 17 a 20 mil casos que a gente tem por ano confirmados no Brasil. As meningites são um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo e constituem um grupo de doenças cuja notificação é compulsória, ou seja, todos os profissionais de saúde que diagnosticaram a doença devem informar as autoridades sanitárias. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a meningite é sim um grave problema de saúde pública, particularmente as meningites pelo meningococo, né? A doença meningocócica, como a gente a designa, ela tem algumas peculiaridades que a faz de fato um problema de saúde pública. A meningite pode acometer todas as faixas etárias, mas as crianças lactentes e abaixo dos 5 anos são as mais vulneráveis devido à imaturidade do sistema imune. Bom, as meningites podem ocorrer em qualquer faixa etária, mas nós sabemos que os lactentes, ou seja, aquelas crianças com menos de 1 ano, têm um risco maior para a aquisição de alguns tipos de meningite,
principalmente as meningites bacterianas. Mas nós não podemos nos esquecer que crianças maiores, que adolescentes e mesmo adultos jovens têm um risco aumentado para adquirirem algumas meningites. Também existem outros fatores que aumentam o risco para meningites. Alguns indivíduos têm uma propensão maior, principalmente para adquirir meningites bacterianas. Nós podemos citar alguns exemplos. Pessoas que nascem sem o baço ou que têm o baço retirado por um motivo cirúrgico, pessoas que estão em tratamento para doenças hematológicas, que também vai afetar a função do sistema imunológico. E, na verdade, qualquer doença que afeta o sistema imunológico como um todo pode ser um predisponente para as meningites bacterianas de uma forma geral. A transmissão da meningite é através de via respiratória. O micróbio pode ser transmitido da garganta de uma pessoa a outra através de gotículas da tosse, espirro, beijo ou objetos infectados. A transmissão ela é basicamente uma transmissão respiratória. Então, como é necessária essa colonização do nosso trato respiratório pela bactéria para que a doença ocorra, esse é um passo imprescindível para a ocorrência da doença, né? Ele é um passo necessário para que a doença ocorra, você ter sido colonizado. Não é suficiente, né? Felizmente, a grande maioria dos que são colonizados não desenvolvem doença, seja porque a bactéria que te colonizou não é agressiva, seja porque você tem anticorpos para aquela bactéria, seja porque você, durante o período que você foi colonizado, você não teve nenhuma infecção respiratória que possa abalar, vamos dizer, a integridade da sua imunidade e permitir que aquela bactéria que está lá quietinha na sua garganta invada o seu organismo, mas é uma doença de transmissão respiratória. E aqui vai um alerta muito importante. A meningite nem sempre é transmitida por indivíduos doentes. Algumas pessoas, geralmente adolescentes e adultos jovens, abrigam o meningococo na garganta e podem retransmiti-lo, mesmo sem estarem doentes. São os chamados portadores sãos. Um exemplo para as pessoas entenderem também. O meningococo, que é uma bactéria que causa meningite, é uma bactéria que muitas vezes habita a nossa orofaringe, né? Rinofaringe. Então, tu tem essa bactéria, tu é portador dessa bactéria sem causar nada em ti, nenhuma doença. Mas, mesmo assim, tu pode transmitir para uma outra pessoa. Então, esse é o caso dos adolescentes. O adolescente é considerado um grupo que tem um potencial importante de transmitir para outras pessoas o meningococo. Então, ele é portador, se chama portador são, ele não tem a doença, mas ele pode transmitir. Inclusive, por esse motivo que se vacina também o adolescente, né? Inclusive, temos a vacina disponível na nossa rede pública com 2 objetivos: proteger o próprio adolescente e evitar que ele transmita para outras pessoas, né? Os sintomas da meningite vão depender do tipo do agente infeccioso. Na meningite bacteriana, aparecem muito rápido, em geral, com menos de 24 horas depois da infecção. Mas o período de incubação, tempo entre o contato com a bactéria e o início dos sintomas da doença, pode variar de 1 hora a 14 dias. A evolução das meningites também vai depender do tipo de agente infeccioso. Algumas bactérias podem produzir a doença muito rapidamente, com uma evolução muito rápida. Outras doenças são um pouco mais latentes. No caso da meningite meningocócica, que talvez seja aquela que todo mundo se lembre, ela realmente pode produzir um quadro fulminante e em menos de 24 horas uma criança, um bebê ou até mesmo um adolescente que estava muito bem, sem nenhum sintoma, pode evoluir com um quadro grave e estar internado numa unidade de terapia intensiva e, nesse período, inclusive, pode levar ao óbito. Às vezes, os sintomas da meningite podem ser confundidos com outras doenças. Exatamente. As meningites começam de forma muito inespecífica, principalmente as meningites bacterianas ou a meningite meningocócica, que tem uma evolução muito rápida. Ela começa como um quadro simples de um resfriado. A criança começa a ter febre, começa a ter sintomas de perda de apetite, sintomas gerais de indisposição e muito rapidamente essa doença progride e, se não for tratada a tempo, ela realmente pode ter consequências muito graves. Com a evolução da doença, aparecem os sintomas clássicos que são
febre, dor de cabeça, perda de apetite, rigidez na nuca, que dificulta ou impossibilita abaixar o queixo até o peito, vômitos, convulsões. Então, os sintomas clássicos da meningite são a presença de febre, vômitos e dor de cabeça, né? Então, vômitos geralmente em jato, mas isso não é obrigatório. Dor de cabeça importante, que é uma dor de cabeça que realmente acomete, a gente chama de holocraniana, né? Porque ela acomete de forma muito importante esses indivíduos, não dói só um ponto da cabeça, é uma dor de cabeça realmente que incomoda esses indivíduos, e em casos particulares, principalmente nos casos mais graves, uma série de outras manifestações. Então o quadro progride, né, nesses indivíduos, podem aparecer manchas pelo corpo, então algumas das meningites, em particular a meningocócica, tem essa característica, manchas vermelhas, às vezes até como se fossem hematomas que aparecem pelo corpo. Podem levar esses indivíduos, as meningites bacterianas, ao choque, que é a situação em que há um comprometimento do funcionamento, vamos dizer, da nossa parte circulatória, né? Então, com prejuízo na circulação dos tecidos do nosso corpo e tudo. Então, isso faz com que haja alteração no nível de consciência, pare de funcionar os rins, enfim, parte cardíaca, você tem um comprometimento e formas muito graves, vamos dizer assim, de doença. Você pode ter manifestações neurológicas em alguns casos, então crises convulsivas, né? Acometimento neurológico não é infrequente nesses casos, junto com alteração muitas vezes do nível de consciência que alguns indivíduos acometidos têm. Esses são, via de regra, as manifestações em adolescentes e em adultos. O meningococo também pode apresentar uma forma grave que é conhecida como meningocococemia. Mas há também o que nós chamamos de meningococcemia, que nada mais é do que uma septicemia pelo meningococo. É uma forma super agressiva, de rápida instalação, é a forma mais grave associada à infecção pelo meningococo, principalmente quando ocorre de forma isolada, né, só como meningococcemia, e, vamos dizer, é tratada da mesma forma que as demais formas de infecção por meningococo, mas é a mais agressiva das suas apresentações clínicas. O diagnóstico da meningite é clínico, com a avaliação dos sintomas apresentados pelo paciente, e pode também ser realizado um exame laboratorial por meio da coleta por punção lombar para confirmar o diagnóstico. Um dos grandes desafios do diagnóstico da meningite é quando ela ocorre em crianças pequenas, principalmente no primeiro ano de vida. A gente sempre procura alertar os pais para aquelas manifestações que são peculiares a essa faixa etária, quais sejam, né? A febre está presente, os vômitos geralmente estão presentes, mas duas manifestações que eu procuro sempre chamar a atenção dos pais, que é a presença de irritabilidade e gemência. Então, a meningite bacteriana na criança pequena costuma provocar um grau de irritabilidade muito grande na criança. Então, a mãe percebe que mesmo que ela baixe a temperatura, mesmo que ela baixe a febre, a criança fica muito irritada e gemendo. Então, a criança tem essa gemência, que é uma manifestação muito frequente nessas crianças com meningite, principalmente no primeiro ano de vida. Temos aí um sinal que pode alertar os pais, que nem sempre está presente, mas que pode estar presente, que é o abaulamento da fontanela, também conhecida como moleirinha das crianças. Então, as crianças no primeiro ano de vida, a maioria delas ainda tem a moleira aberta. E quando você tem a meningite, você tem um abaulamento da moleirinha. Fica como se fosse um ovo, né? Isso também pode servir de alerta, muitas vezes, para a possibilidade da presença da meningite. E, claro, as manifestações neurológicas que eu citei em adultos e que também estão presentes nas crianças, né? Alteração do nível de consciência, crises convulsivas e uma série de outras alterações neurológicas, a exemplo também das manchas pelo corpo, etc., que podem, em algumas situações, acometer essas crianças. Vale um alerta para os pais. A meningite tem tratamento e deve ser realizado rapidamente após o diagnóstico.
As meningites sim podem ser tratadas, especialmente as meningites bacterianas. O tratamento é um tratamento com antibióticos, com medidas de suporte, mas o tratamento específico com antibióticos. Algumas meningites virais, dependendo da identificação do agente, também pode ter um tratamento específico. Em alguns casos, infelizmente, mesmo tratando a meningite, ela pode deixar sequelas. E as sequelas na doença meningocócica é amputação de extremidades, amputação de membros, problemas neurológicos futuros, cicatrizes, porque é uma doença que afeta também a parte de coagulação, muitas vezes levando, inclusive essas amputações, coisas em geral, são pelos problemas de coagulação que a doença acontece com a doença quando ela toma um aspecto de infecção sistêmica, que a gente chama de meningococcemia, porque o meningococo pode causar meningite ou pode causar meningococcemia, que é a infecção generalizada, ou os dois, né? Na meningococcemia, esse quadro daí é mais grave, né? Então, na meningococcemia que também se tem a maior possibilidade de evolução para morte e mesmo para sequelas. Felizmente, a meningite pode ser prevenida através da vacinação. Em relação às meningites bacterianas, nós temos, felizmente, né, para aquelas que são as principais causas de meningite bacteriana, que são o hemófilos, o pneumococo e o meningococo, felizmente nós temos vacinas e vacinas bastante efetivas, vacinas bastante seguras, que já demonstraram isso tanto nos estudos que precederam o licenciamento dessas vacinas, como mais importante que isso, no que nós chamamos mundo real, que é quando essas vacinas são implementadas em programas de imunização. É aí que a gente vai conhecer o perfil de funcionamento dessas vacinas. E a experiência mundial com a implementação das vacinas, ela é muito exitosa, né? No sentido de diminuição de taxas de incidência, de sequelas e de mortes associadas a essas meningites. Hoje, existem vários tipos de vacinas para meningite, dentre elas, vacinas combinadas à tríplice bacteriana, penta ou hexa, exclusivas para crianças menores de 7 anos, protegem da meningite por hemófilos influenza B e de outras doenças. São recomendadas na rotina a partir dos 2 meses de idade. Vacinas pneumocócicas conjugadas. Protegem da meningite pneumocócica, a segunda forma mais comum de meningite bacteriana no Brasil. Vacinas meningocócica C conjugada, meningocócica conjugada ACWY e meningocócica B. Protegem da doença meningocócica, meningites e meningococcemia. Vacina HIB, hemófilos influenza B. Protege da meningite por HIB, hoje muito rara no Brasil graças à vacinação. Está incluída nas vacinas combinadas hexa e penta da rotina infantil. Vacina BCG previne as formas graves de tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar generalizada. As vacinas são um grande recurso contra a meningite. Vamos entender como elas agem. Elas vão fazer com que o teu organismo, né, crie um exército de proteção, vamos dizer assim, que são os anticorpos, e quando tu tiver contato com aquele vírus, com aquela bactéria natural, o teu organismo já tem as defesas prontas, né? Então, é assim que as vacinas funcionam. Para alguns tipos de meningite, você pode precisar de doses de reforço da vacina para estar imunizado. Vamos ver uma orientação. Então, também depende daí da doença. BCG é dose única, né? O pneumococo é aplicado no primeiro ano de vida e um reforço depois de 1 ano. Então, são 2 ou 3 doses no primeiro ano de vida e um reforço com 1 ano de idade, né? E as meningocócicas, né? O Ministério da Saúde faz as 2 doses, aos 3 aos 5, o reforço com 1 ano, e depois faz esse reforço na adolescência entre 11 e 12 anos, né? Na rede privada, a gente prefere manter de 5 em 5 anos esses reforços, porque a vacina cai a proteção em torno de 5 anos. Então, na rede privada, a gente faz lá
aos 3, aos 5 meses, o reforço depois de 1 ano, depois um reforço com 6 anos, depois um reforço com 11 anos, um reforço com 16 anos. Né? O Programa Nacional de Imunização Brasileiro, que é uma referência internacional, oferece vacinas contra as 3 principais causas de meningite bacteriana. O Programa Público de Imunizações no Brasil oferece proteção, hoje em dia, contra as 3 principais causas de meningite bacteriana: contra o pneumococo, contra o hemófilos e contra o meningococo. Vale alertar que existem algumas vacinas que não estão disponíveis no sistema público de saúde. Por isso, é importante esclarecer com o seu médico para saber como ampliar a proteção contra a meningite. Então, tem algumas vacinas que só estão disponíveis em nível privado, algumas vacinas de meningococo, em particular as vacinas de meningococo B, assim são, e as vacinas ACWY, elas só estão disponíveis no programa para adolescentes. Então, para indivíduos de outros grupos etários, essas vacinas não fazem parte do nosso programa. Vale reforçar que as vacinas são seguras e eficazes e passam por diversos estudos e testes antes de serem disponibilizadas para a população. As vacinas contra meningite, de uma maneira geral, as vacinas contra o meningococo, são seguras e são eficazes. Antes dessas vacinas serem liberadas para uso, estudos extensos são feitos exatamente para identificar a capacidade que cada uma delas tem de produzir anticorpos considerados protetores e a capacidade dessas vacinas produzirem esse efeito sem causar dano, sem causar efeitos adversos importantes nos indivíduos que as recebem. Algumas vacinas podem causar efeitos ou reações leves, mas nada que não justifique a proteção através da vacinação. As vacinas, como qualquer medicação, podem causar eventos adversos. Isso é importante tanto para nós, profissionais da saúde, como para a população em geral. As pessoas têm que se apoderar desse conhecimento. Né? Então, as vacinas, em geral, causam eventos adversos leves. Né? Então, dor local, ficar inchado, vermelho, eventualmente podem causar febre, né? Mal-estar. Isso pode acontecer com qualquer vacina, como pode acontecer com outras medicações. Então, é importante que as pessoas saibam que isso pode acontecer, mas que isso em nenhum momento vá se tornar um evento adverso tão importante que justifique que tu não faça a vacina. Agora, uma dúvida comum. Em quanto tempo após eu me vacinar, estou protegido? Essa pergunta é muito frequente. Quanto tempo após a vacinação o indivíduo está protegido, considerado protegido? Nós sempre respondemos o seguinte: a vacina só vai oferecer a proteção máxima que ela realmente é capaz de oferecer após o esquema completo de vacinação. Então, quando nós consideramos vacina, nós estamos falando de um esquema vacinal de 2 ou mais doses que vai ser realmente capaz de oferecer a produção de anticorpos suficiente para a proteção desse indivíduo. E somente a partir desse momento é que ele vai ter a proteção máxima ofertada pela vacina. Outra dúvida comum: todos podem tomar a vacina? Essas vacinas são vacinas inativadas, então são raros as situações de contraindicação dessas vacinas. Elas estão mais relacionadas muitas vezes a grupos etários onde elas ainda não foram estudadas, então a gente não seria de fato uma contraindicação, mas seria uma ausência de indicação. Então, se você não estudou a vacina naquele grupo etário, ela não tem uma indicação para aquele grupo, mas por serem vacinas inativadas, são raras as situações de contraindicação e basicamente resumem-se em situações de eventos alérgicos, graves ocorridos em doses anteriores da vacina. Algumas vacinas são novas e muitos ainda não se vacinaram contra a meningite. Por isso, é importante estarmos atentos ao calendário vacinal. É fundamental, que as pessoas compreendam que o segredo para controlarmos, eliminarmos, ou até mesmo de forma ambiciosa erradicarmos algumas doenças é através de vacinas. Algumas vacinas não têm esse poder, mas muitas delas têm esse poder desde que a gente consiga imunizar uma fração importante da população.
Então, manter o calendário do seu filho em dia é um benefício que transcende até o benefício para a própria criança. Então, é importante isso para proteger o seu filho, porque ele seguramente vai estar aí com muito menor risco de adquirir doenças que outrora, quando presentes, sempre trouxeram muito prejuízo do ponto de vista de morbidade, de sequela, de hospitalizações e de mortes para a nossa população. O combate contra a meningite passa pela cobertura vacinal e também no combate às informações falsas, as fake news. Então não dá para baixar a guarda, nós temos que ter essas vacinas em dia para promoção e prevenção de doenças, né? A desinformação, as fake news e os grupos antivacinas, né? Apesar no Brasil os grupos antivacina ainda serem muito incipientes, vamos dizer assim, mas eles têm adquirido cada vez mais força, em especial pela utilização das redes sociais, sem um controle adequado de informação correta, né? Então, sempre quando tiverem dúvida, perguntar para o pediatra, que é uma fonte confiável, ver o site do Ministério da Saúde, site da SBIM, site da SBP, a Organização Mundial da Saúde, Unicef, são locais que as pessoas podem conseguir informações verdadeiras e confiáveis sobre vacinas. Se você quiser saber mais sobre prevenção de meningites, converse com seu médico ou procure o Núcleo de Saúde. Mas já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Pediatria, www.sbp.com.br. Sociedade Brasileira de Imunizações, www.sbim.org.br. Programa Nacional de Imunizações, www.saude.gov.br. Como vimos, a meningite é uma doença que pode matar ou deixar graves sequelas. Felizmente, temos vacinas seguras e eficazes que podem nos proteger dessa doença. Portanto, faça a sua parte. Leve seu filho para vacinar e vacine-se também, pois vacinar é um ato de amor e cidadania.